estamos aprendendo sobre quem é Cristo e qual é o processo que vai nos levar a conhecer a Cristo. Quem sabe? Qual o processo que nos leva a Cristo? Jesus. Ele é esse processo que vai nos levar a conhecer a Cristo, né? Vamos lá em Hebreus 5. Hebreus capítulo 5, versículos 7 até o 10. Como Deus na sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa e a eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, glória a Deus. Nós já ouvimos, já lemos algumas vezes sobre a conversa de Jesus com os discípulos, né? Jesus perguntando aos discípulos o que as pessoas falavam, quem ele era, e depois Jesus pergunta a eles quem eu sou, né? Então olha só, Jesus pergunta ao povo quem era ele e sobre quem era o Filho do Homem. Quando Jesus se refere, quando ele diz Filho do Homem, Jesus está falando da sua humanidade, tá? Jesus está falando de alguém que foi nascido de Maria. Está falando dele. Quando ele fala Filho do Homem, ele está falando de Jesus, o homem que nasceu, né, de Maria. Quando Jesus diz aos discípulos, e vocês quem dizem que eu sou? Quando Jesus fala eu sou, ele está revelando aos discípulos que ele é divino, tá? A sua divindade. É aí que Pedro entende a revelação, não porque Pedro era um cara, né, mas pelo Pai. O Pai revelou a Pedro quem era Jesus, né? Quem era Deus, e foi o Pai que revelou a ele, tá? Aí Pedro diz o que? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E Jesus fala, bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue, não foi a sua natureza carnal que te mostrou isso, foi o meu Pai, tá? Foi o meu Pai que está no céu. Então, olha só, a Jesus qualquer um pode conhecer, lendo a Bíblia, comprando os livros que falam sobre Jesus. A gente pode conhecer de forma natural, né? Estudando, lendo livros, enfim, aprendendo sobre Jesus. Mas sobre Cristo é somente através de uma revelação do Espírito Santo, revelação do Pai. O homem natural, ele não consegue entender a Cristo. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, tá? O natural não consegue entender esse Cristo. O natural não consegue enxergar o Cristo, tá? Mas nós podemos enxergá-lo somente através da revelação. Só podemos ver a Cristo e entendê-lo somente através da revelação do Espírito Santo do Pai. Então, tem como nós nos achegarmos a Cristo? Tem como nos achegar a Cristo, mas vamos nos achegar a Cristo passando pelo processo que nós chamamos de Jesus, chegando até Jesus, tendo conhecimento de Jesus, intimidade com Jesus, buscando. Ele vai nos revelar o Cristo que está nele. O Espírito Santo vem nos revelar, né? Paulo, eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Paulo estava a caminho de Damasco, perseguindo os servos de Deus para poder matar. E Paulo, quando ele estava perseguindo os cristãos, Paulo achava que estava certo ou ele achava que ele estava errado?
ele cria piamente na verdade que ele estava certo. Eu tenho que matar esse pessoal. Ele estava crendo em uma verdade. Aí o que acontece? Ele cai, ele vai ouvir uma voz. Essa voz vai dizer para ele: Saulo, por que me persegues? Irmão, vamos entender algo aqui. Tem pessoa que ela coloca algumas coisas na cabeça e ela acredita naquilo de uma tal forma que aquilo se torna uma verdade para ele. E quando aquilo se torna uma verdade, aquilo que ele colocou na cabeça dele se torna uma verdade, ele começa então a ir contrário à vontade de Deus. Nós temos que saber qual é a vontade de Deus. Paulo estava crendo piamente numa verdade, que ele estava certo, ele estava errado. E Deus vai derrubar ele, vai cair, né? E ele estava indo, e ele cria piamente que ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele estava fazendo a vontade de Deus? Não viu o perigo? Você viu o perigo de encucar com certas coisas e achar que aquilo ali está certo e, né, faz uma própria verdade e acaba sendo derrotado por isso. Porque a verdade não é o que eu acho, a verdade não é o que eu penso, a verdade é o que Deus diz, é o que a palavra de Deus nos diz. Essa é a verdade. Eu penso assim, não, irmão, não tem isso. Então Jesus fala: por que você me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? Né? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Só que Jesus, ele já tinha ido para a cruz, ele já tinha sido crucificado, ele já tinha ido para a sepultura, ele já tinha ressuscitado, ele subiu aos céus e foi coroado Cristo de Deus. E o que acontece? Mas ali com Paulo ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Por que Jesus vai falar isso? Porque ninguém vai conseguir chegar até Cristo, conhecer a Cristo, ter a revelação, sem antes passar por esse processo que a gente chama que é chegar a Cristo, chegar a Jesus, né? É um processo. Quando a gente se achega a Jesus, a gente vai passar por esse processo, e é um processo que a gente vai aprender o quê? É um processo de sujeitar a nossa carne ao Espírito. Conhecendo a Jesus, a gente vai começar a sujeitar a nossa carne ao Espírito, tá? Sujeitar aquilo que é natural àquilo que é espiritual. A gente precisa entender isso. Sujeitar aquilo que é temporal àquilo que é eterno, tá? A igreja, ela tem que passar por esse processo, porque Jesus, meu irmão, a Bíblia diz que ele não é da terra, né? Vamos lá, 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu, né? O primeiro Adão está falando de Adão. Quando fala o primeiro homem, está falando de Adão. Quando fala o segundo homem, está se referindo a Jesus, tá? Então o primeiro homem é da terra, Adão é da terra, mas o segundo, que é Jesus, é do céu, é celestial. Então, apesar de ser do céu, apesar dele ser do céu, ele veio à terra em carne, entendeu? Apesar dele ser o ser celestial, ele vem à terra em carne, em forma de o Senhor Jesus. Então o divino, ele passa um tempo na carne, e quando ele estava na carne, ele vai passar por um processo, tá? Ele passou esse processo. Qual processo? Ele se sujeitou àquilo que é eterno. A carne se sujeita ao Espírito. A sua vontade precisa se sujeitar à vontade de Deus, tá? Esse é o processo de Jesus. Quando a gente se achega a Jesus, ele vai nos ensinar a nos sujeitar, a sujeitar a nossa carne àquilo que é celestial.
sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus. A gente tem que passar por esse processo, senão a gente não conhece a Cristo, tá? Se sujeitar a carne ao Espírito, tá? E sem esse processo ninguém pode ver Cristo. A gente só vai conhecer e ver a Cristo se passar por esse processo, sujeitando, tá, aquilo que é terreno ao eterno, sujeitando a carne ao Espírito, sujeitando a nossa vontade à vontade de Deus. É assim, por esse processo, que a gente vai conhecer a Cristo. Olha lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O processo que passou Jesus é o processo que nós temos que passar para conhecer a Cristo. Jesus passou por esse processo. Ainda acaba o versículo 12 até o 15. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astro no mar. Está vendo? Romanos 13:1. Toda a obra seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que já foram ordenadas por Deus. 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior. Hebreus 13:17. Obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que dão conta delas, para que façam alegria e não gemendo, isso não seria útil. O processo que passou Jesus, o cristão tem que passar. Se o cristão não passar por esse processo, ele só vai conhecer Jesus. Ele nunca vai chegar a conhecer a Cristo. Está entendendo, irmão? Jesus passa por esse processo para que a gente possa passar para poder conhecer o Cristo. Senão é só um Jesus mais que você vai aí, como todo mundo conhece, né? Você pergunta o macumbeiro, ele sabe quem é Jesus. Você pergunta o católico, ele sabe quem é Jesus. Você pergunta um ateu, ele sabe quem é Jesus. Você pergunta o espírito, ele vai te responder quem é Jesus. Você pergunta o cristão, ele vai responder quem é Jesus. Agora pergunta, quem é o Cristo para você? Quem é o Cristo? Né? Hebreus 5:7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, queridos, Jesus na carne, ele tinha que orar. Por isso, já falei aqui, né? Nós também precisamos orar. Então, estamos em Cristo. A Bíblia diz que estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais com Cristo, tá? Mas quando nós estamos passando pelo processo chamado Jesus Cristo, passando por esse processo, é preciso, e é por isso que a gente precisa orar, porque Jesus na carne orava. O cristão que não ora, meu irmão, nunca vai chegar a Cristo, tá? Então, quando você está chegando a Cristo, você começa a entender, porque você está começando a sair daquilo que é natural para entrar naquilo que é sobrenatural, sair do terreno para entrar no celestial, tá? Então, como nascem as orações de quem é governado pela eternidade? Como são a oração de quem não é governado por aquilo que é natural? Você ora de uma forma que você se oferece.
a Deus. O homem natural, nós já falamos, ele só quer pedir, é ou não é? Ele quer pedir, Senhor me dá isso, Senhor me dá. Ele está pedindo, ele só ora pedindo. Não está errado pedir, não entenda errado. A Bíblia manda pedir. A Bíblia manda. Podemos orar e pedir. Mas nós temos que orar e nos oferecer a Cristo, nos oferecer para Ele, para fazer algo para Ele. Tá? Nas orações, Cristo se oferecia a Deus. Então tem gente, em vez de ficar pedindo, se ofereça ao Senhor em suas orações, porque assim você começa a ser governado por aquilo que é sobrenatural, espiritual, tá? E vai saindo de ser governado pelo natural. A oração de Jesus, ela foi oferecida como uma oferta. O versículo 7 da forma, vira a sua carne, oferecendo. A oração de Jesus era como oferta, tá? A Deus. Deus recebia como oferta, porque aquilo que eu já disse muitas vezes, as nossas orações, elas têm, as nossas necessidades têm determinado se a gente ora ou não ora, quanto tempo a gente ora, quanto tempo não ora. Se está tudo bem, você deixa de orar. Se está tudo correndo às mil maravilhas, você para de orar. Você não ora mais quando você orava mais, você não jejua mais quando você jejuava. Tem gente que deixa até de vir nos cultos, mas quando arrocha o negócio, a pessoa vai para o joelho, vai para o jejum, vem para os cultos, e aquela busca, você fala assim, meu Deus, fulano está convertido. Não, ele está convertido não, irmão. Ele está buscando aquilo que é as necessidades dele, só está buscando para ele, tá? Então, as necessidades do ser humano têm determinado há quanto tempo ele ora, quanto jejum ele faz. Jesus, ele se oferta ao Senhor. A gente, quando fala de oferta, muita gente pensa que ele já está falando de dinheiro, né? Mas é ofertar a gente a Deus, ofertar o que você sabe fazer para Deus. Eu achei interessante aqui uma vez um irmão, ele botou um irmão careca, né? O Claudenir, careca, ele mexeu um chaveiro aqui. Um dia ele comprou uma maquininha de plastificar, sabe? Plastificado a comida. Aí estava fazendo carteira de identidade, se não me engano, lá no Silguói, um pouco. E ele pegou a maquininha e falou, eu vou lá para a porta do Silguói, pastor. Eles estão fazendo carteirinha de identidade lá. Eles já saem com ela e eu vou, acho que era carteirinha de identidade. E eu vou para lá plastificar essas carteirinhas. Foi para lá. Foi de manhã, saiu, só a hora que fechou lá tudo, acabou tudo, ele veio embora. Chegou à noite, todo o dinheiro que ele tinha feito, ele chegou para mim. Não fez tudo, pastor. O que eu fiz hoje o dia inteiro, eu trago para Deus. Entregou tudo aquilo para o Senhor. Falei, meu Deus, Deus abençoou a vida dele muito, né? Depois ele foi embora. Então, a gente precisa ofertar a Deus. A gente, quando você se oferta a Deus, Deus fala assim, eu vou te usar então. O que você sabe fazer? Para mim poder te usar naquilo que você sabe fazer. Porque Deus não vai te pegar, você não sabe nada, não tem como, né? Mas Ele não quer aquilo, então você coloca para o Senhor, tá? Olha só, mas a pessoa que ela vive no natural, ela não chega a ser espiritual, ela vive ali no natural, a pessoa, ela sempre vai estar insatisfeita com as coisas, ela nunca vai estar satisfeita com nada. Por quê? Porque a carne sempre vai querer mais e mais. Você já viu que tem gente que é rico até não ter mais jeito, quer mais? Você fica imaginando aí, essas eleições agora, o Lula não tem mais aonde pôr tanto dinheiro, mas quis entrar de novo, quer mais. Tinha necessidade? Ele pode nascer e morrer mais 10 mil vezes, que ele não consegue gastar o que ele tem, mas ele quer mais, porque é natural, é da carne. A carne nunca está satisfeita com nada, nunca vai estar satisfeita com nada. A carne não está, a carne sempre quer mais e mais, a carne nunca se farta, meu irmão. Então nós precisamos nos tornar seres mais espirituais, em nome de Jesus. Olha aí Ageu 6.
porque senão você vai viver para as coisas carnais, somente da terra. Semeais muito e recolheis fogo, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos saciais, vestis, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe um saco furado. Ou seja, vai estar sempre quando o saco furado enche, ele está sempre colocando, sempre guardando, sempre. Ele come e não se farta, ele bebe e não se sacia. É um homem carnal. Ele nunca vai estar satisfeito, sua carne nunca vai estar. Por quê? Porque você precisa descobrir que as coisas terrenas são passageiras. Tá? Isso aqui passa logo. As coisas desse mundo são passageiras. Elas não são eternas. E as pessoas, elas estão desprezando as coisas eternas para se agarrar nas coisas passageiras desse mundo. Já viu isso? E eles se agarram nas coisas terrenas como se a vida deles dependesse disso. A Bíblia diz que Jesus, ainda que era filho, ele aprendeu o quê? Obediência. Aleluia. Ou seja, mesmo Cristo, estando em carne como Jesus, ele, a sua carne não roubou a identidade dele, de Cristo, não roubou, porque essa temporalidade da terra, ela não pode roubar de nós a identidade de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, sim ou não? Jesus estava na carne, mas já a Bíblia diz que mesmo na carne ele era filho de Deus. Aleluia. E ele não deixou que as coisas do mundo roubassem essa identidade dele, o que tem roubado de muitos cristãos, tá? Que as coisas terrenas, meu irmão, não roubem de você a sua identidade eterna, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo, amém? Amém. Aleluia. Desde a fundação do mundo, glória a Deus. Então, meu irmão, olha só, a Bíblia diz que mesmo Jesus sendo filho, ele aprendeu obediência. Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, né? A palavra aprendeu, ela traz a ideia de colocar em primeiro lugar, tá? Jesus, ele coloca Deus em primeiro lugar na vida dele. Deus estava sempre em primeiro lugar na vida. Depois, mais para frente, você vai ver isso aí, ele vai mostrar, tá? Deus nunca esteve em segundo lugar na vida, sempre esteve em primeiro lugar na vida dele. Que Deus também possa ser sempre primeiro na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, tá? Amém. Eu tenho visto muitas pessoas, elas até têm um chamado de Deus na vida, sabe? Tem pessoas que têm um chamado de Deus, que Deus tem um propósito na vida delas, mas o que elas fazem? Elas pegam o coração dela, tá? E colocam nas coisas desse mundo, infelizmente. Em vez de pegar o coração para colocar nas coisas de Deus, eles colocam nas coisas do mundo. E aí o que acontece? Qualquer coisa, qualquer bobagem tira elas do propósito de Deus, tá? Tira aquilo que Deus colocou um propósito no nosso coração. Aí você pega o seu coração e coloca o seu coração no propósito dessa terra. E aí qualquer coisa vai te tirar do propósito do Senhor que tem na sua vida. Por isso tem tanta gente que dá errado, está dando errado. Por quê? Porque qualquer Zé Mané tira ele do propósito de Deus, do projeto que Deus tem para a vida dele. Qualquer fermento vira a cabeça da pessoa com outras coisas. E ela sai daquilo que Deus colocou no propósito do coração dela, tá? Você pode ver a pessoa quando converte, Deus revela o propósito. Ela chega, sabe o que ela fala? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu vou fazer isso para Jesus. Eu vou fazer aquilo. Aí ela pega o coração, começa a colocar o coração no mundo, nas coisas do mundo. Aí começa a falar alguma coisa, falar uma outra, logo, meu irmão, não está fazendo mais nada. Não quer saber de mais nada para as coisas de Deus, né? Jesus nunca tirou Deus do primeiro lugar da vida dele. E Jesus, ele em obediência, tá? Aleluia. Jesus estava lá na cruz. A cruz era propósito de Deus para Jesus? Era, né? Então ele foi para a cruz, cumprindo o propósito de Deus para ele. As pessoas passavam lá, as pessoas estavam lá dizendo: desça daí,
Saia daí. Faça isso não. Vamos, desça, sai daí. Desça da cruz. E Jesus desceu da cruz. Ele permaneceu na cruz. Por quê que Jesus permaneceu na cruz? Porque era o propósito de Deus para ele. E ele não desceu, ninguém influenciou Jesus a sair do propósito que Deus tinha para ele. Eles tentaram, mas Jesus disse: não, é o propósito de Deus. Veja que antes de Jesus ir para a cruz, Jesus, a Bíblia chega a falar que ele suava gotas de sangue, né? Aí ele vai falar com o pai e diz: pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha só, este é Jesus o homem, o filho do homem. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, exercendo a vontade terrena, tá? Mas agora você vai ver o Jesus eterno, ele submetendo a vontade dele à vontade de Deus, a vontade eterna. Aí ele fala: porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Viu? A carne, afasta de mim. O espiritual, porém, seja feita a tua vontade. Porém, seja do jeito que o Senhor quer, não do meu jeito, não do jeito da minha carne, não do jeito da minha vontade. O processo de Jesus é que vai nos levar a fazer, a submeter a nossa vida à vontade de Deus, submeter a nossa carne a Deus, a nossa vontade a Deus e não a nossa, tá? Aí vem sofrimento. Sofrer o quê? Sofrer de não viver a minha vida, mas viver sujeito ao governo de Deus, sujeitar a minha carne ao Espírito. Aleluia. O que isso quer dizer? Eu quero muitas coisas, mas importa o que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim. Importa fazer a vontade de Deus. Então, meu irmão, vou repetir, coloca Deus em primeiro lugar. Está aí o segredo para conhecer a Cristo. Processo, Jesus que colocou Deus em primeiro. Aprenda com o processo chamado Jesus, para você chegar a Cristo. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver que isso nunca vai te fazer mal nenhum. Nunca vai. Você vai ser um vencedor, vai ser uma vencedora. E Jesus, ele aprende a obediência pelas coisas que sofreu. Se sujeitou à vontade de Deus, mas valeu a pena para Jesus, sim ou não? Está sentado à direita de Deus, de Todo-Poderoso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, né? Não vou entrar mais para frente, vou ficar até aqui. Eu marquei até aqui, achei que talvez nem dava tempo, mas eu marquei até aqui. Então a gente vai ficar por aqui, amém?